O confisco do nosso dinheiro já vem acontecendo há muito tempo. Muitos aplaudem sem perceber e acreditam que as decisões tomadas, principalmente por burocratas de turno, são aquelas que vão evitar esse tipo de coisa. Mas o confisco muitas vezes muda de forma. Não necessariamente aquilo que está nas nossas cabeças é justamente a única forma ou a maneira como eles farão para tomar grande parte daquilo que produzimos. Vamos entender um pouco mais da história para saber o que é efetivamente que está acontecendo com o nosso dinheiro. Queria repassar aqui por dois fatos históricos importantes, um nos Estados Unidos e outro no Brasil, para mostrar como hoje em dia uma nova forma de confisco, que eu não diria tão nova, mas uma forma adaptada à realidade, está acontecendo debaixo de nossos olhos e grande parte da população não percebe e mesmo assim agradece, sem perceber que está sendo confiscado e acredita que está sendo ajudado. Vamos começar, portanto, com um fato histórico lá no começo do século XX, nos Estados Unidos, até chegarmos ao grande confisco que tivemos, aberto e declarado, em 1990, aqui, para fazermos essa ponte com o que está acontecendo em 1994 e o mais, como nos protegermos disso tudo. Afinal de contas, há maneiras. Mas sim, temos que entender o que acontece para saber como nos proteger. Pois bem, uma lei promulgada em 5 de abril de 1933 nos Estados Unidos ajudou a criar o que nós consideramos ou conhecemos o sistema monetário atual com as moedas fiat de uso corrente e uso obrigatória, as moedas em que o Estado, os bancos centrais de cada país, têm o monopólio da emissão dessas próprias moedas, que faz justamente um grande problema para onde nós chegaremos hoje. Essa ordem executiva, número 6.102-6102, foi emitida pelo então presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, justamente após a quebra do mercado em 1929, poucos anos depois. Ela foi promulgada, como eu falei, em 5 de abril de 1933. E o que ela dizia? Ela basicamente determinou que todos os cidadãos americanos deveriam entregar o ouro, tudo o que eles tinham em ouro, para o Banco Central Americano, o Federal Reserve. A ordem não era apenas o ouro físico, mas ela abrangia qualquer coisa que fosse lastreada no metal. Isso, inclusive, incluiu moedas de ouro, barras de ouro, certificados, inclusive, que pudessem ser convertidos no próprio ouro. Então, os cidadãos americanos receberiam 20,67 dólares por cada onça de ouro, e esse preço foi estabelecido por essa lei promulgada por Roosevelt. Um preço que ele simplesmente estabeleceu, 20 dólares e 67. O valor, ele correspondia ao preço do ouro, do metal, em vigor naquela data. Então, ele usou o preço que estava corrente, estabeleceu e colocou na lei. Já a entrega do ouro por parte dos cidadãos americanos deveria ser feita até 1º de maio de 1933. Veja, a lei foi promulgada dia 5 de abril e o ouro tinha que ser entregue dia 1º de maio do mesmo ano. Quem não o fizesse estaria correndo um risco de pagar uma multa de 10 mil dólares. A gente consegue ver aqui a ordem executiva do presidente em que foi feita, que a partir de 1º de maio de 1933, todo mundo teria que entregar a quantidade de ouro. Portanto, foi um confisco geral do ouro e o governo americano pagava 20 dólares e 67 por onça Troy do metal. Mas por que, então, Franklin Delano Roosevelt decidiu fazer isso? O dólar, naquele momento, ele era lastreado em ouro, o que obviamente tornava a tarefa do Banco Central Americano, do Federal Reserve, que foi criado em 1913, de imprimir mais moedas para se financiar. Ele precisava imprimir mais moedas para financiar os seus gastos correntes, injetar dinheiro na economia, para o que ficou conhecido como, graças ao governo, eles salvaram a economia americana pós grande crise de 1929. Eu tenho uma outra corrente para isso. Acho que os problemas eles são gerados pela intervenção estatal e que eles demoram muito mais para ser consertados. Ou melhor, com a intervenção estatal nunca é consertado. Você vai empurrando a poeira para debaixo do tapete e vai nem de perto resolvendo esses problemas. Você vai empurrando com a barriga até que se torne inevitável enfrentá-lo como qualquer adulto. Mas voltando aqui, o dólar então ele era lastreado em ouro
e por isso tornava praticamente impossível o Banco Central americano imprimir mais quantidades do que aquele ouro existente nos Estados Unidos, em depósito ou pertencente a cada um dos cidadãos americanos. Ou seja, o Banco Central americano estava limitado pela própria quantidade de ouro, uma vez que, se o dólar era lastreado nessa própria moeda, ele não podia emitir uma quantidade maior do que aquilo que existia de ouro. E o governo americano, para corrigir ou tentar corrigir ou dar uma resposta à população àquela grande crise que estava nos Estados Unidos, ele queria aumentar os seus gastos como qualquer populista e ele precisava financiar esses gastos. Tem dois caminhos: aumenta a dívida ou aumenta os impostos. Ao emitir novas dívidas que você injeta mais dinheiro na economia, se não tinha o lastro correspondente no dólar, o Banco Central americano estava limitado por isso. Portanto, eles precisavam desvalorizar a moeda, obviamente, para compensar ou para fazer frente a esses gastos governamentais. E aí veio mais uma tacada de mestre, obviamente, confiscando e tirando o poder de compra da população americana. Lembra em que ele pagou 20,67 dólares por cada onça de ouro que a população detinha? Pois bem, um ano depois de promulgar essa lei, o mesmo Roosevelt soltou outra lei em que ele aumentou o preço do ouro não mais para 20 dólares e 67, mas sim para 35 dólares a onça Troy. Ou seja, aquela quantidade de ouro que ele tinha confiscado da população, que não mais podiam deter ouro, e ele tinha pagado 20,67 dólares por cada onça, ele subiu agora e valia 35 dólares. Aquele ouro que ele tinha confiscado estava valendo mais de 70% mais do que um ano antes, porque ele mudou o preço e passou a estabelecer que agora valeriam 35 dólares. Ou seja, temos aí o primeiro confisco, onde os americanos não mais poderiam ter a liberdade de deter ouro, porque o governo queria imprimir mais moeda para financiar os seus gastos correntes, e o governo pagou 20,67 dólares. E as pessoas não tinham o poder de negociar esse preço. Era isso ou isso? E um ano depois, o mesmo presidente aumentou o preço da onça Troy, do ouro, para 35 dólares. Com isso, a população americana já perdeu um grande poder de compra com o seu dólar frente ao que ela detinha de ouro um ano antes. Um verdadeiro escárnio. E isso passa batido. Temos aí uma grande forma de confisco, abertamente e declarado. Passando um pouco mais adiante, em 1971, já como Nixon, como presidente nos Estados Unidos, ele vinha enfrentando uma crise na economia e ele, como bom populista, e aqui eu estou resumindo porque eu quero chegar no parte de confisco de hoje em dia, de 2024, como bom populista, Nixon estava estabelecendo medidas de congelamento de preços e salários para conter a inflação americana, que obviamente tinha muito a ver com os gastos exagerados desde sempre, desde os anos 30, desde a Segunda Grande Guerra, depois chegando no sistema Bretton Woods, que a gente vai falar daqui a pouco, depois para financiar as guerras. Portanto, o governo americano já vinha se endividando. Com isso, essas medidas de congelamento de preços e salários visavam controlar uma inflação mais alta, que obviamente a gente sabe que controle de preços leva à escassez de produtos e serviços. Portanto, em 1971, essa crise chegou e o Nixon veio a público para soltar uma nota em que ele acabava com a conversibilidade do dólar em ouro. Basicamente, depois daquele confisco de 1933 com Roosevelt, em que os americanos não mais podiam deter ouro em custódia, manter o ouro em custódia, após isso, os bancos centrais poderiam trocar os seus dólares por ouro ou ouro por dólares, até 1971, quando Nixon veio a público e acabou com essa conversibilidade do dólar em ouro. Vamos ver alguns trechos importantes aqui desse anúncio, em que, claro, como bom burocrata, ele falou que apenas teriam vantagens em acabar com essa conversibilidade. Mas, no fundo, ele estava querendo, novamente, permissão para que ele pudesse, sim, imprimir mais dólares e aumentar a base monetária, o que, obviamente, acabou levando por um processo de deterioração do poder de compra, como veremos em gráficos daqui a pouco. Como eu falei, os bancos centrais dos outros países poderiam trocar seus dólares por ouro até aquele momento, até essa data e esse anúncio.
em 1971. Um presidente francês, Charles de Gaulle, na época, estava percebendo isso e começou a vender grandes quantidades de dólar para comprar ouro. E o presidente americano, percebendo essa ação francesa e que poderia e já estava tomando corpo com outros governos, ficou com medo que houvesse, digamos, uma corrida ao ouro. E aí Nixon veio a público e acabou com a conversibilidade do dólar em ouro, como vimos, com aquelas mentiras, dizendo que seria para o bem geral. E aqui a gente viu que não funcionou, até porque em 1974, 3 anos depois, Nixon renunciou à cadeira de presidente dos Estados Unidos. Pois bem, segundo um site em que chama WTF Happened em 1971, ou seja, What the Fuck Happened in 1971, que merda que aconteceu em 1971, em tradução livre aqui, ou que diabos aconteceu em 1971, eles colocaram um gráfico extremamente interessante. Vamos dar uma olhada aqui, que ele mostra o preço de uma lata de sopa de tomate condensado. Ele pegou esse preço desde 1895, em que se mantinha ali praticamente estável, próximo dos 10 centavos de dólar. E a partir do começo dos anos 70, quando Nixon acabou com a conversibilidade do dólar em ouro, foi quando os preços começou a subir e não parou mais. A gente vê aqui até o ano de 2022, 2023, em que essa lata estava custando por volta de $1. Outro dado interessante, que é da inflação acumulada americana de 1913 até 2015, em que ela foi de mais de 2.326%, mas veja que onde está essa flecha vermelha é justamente o ponto quando Nixon acabou com a conversibilidade do dólar em ouro em 1971, e a partir de então os preços começaram a subir drasticamente. Claro que aqui estamos olhando apenas um recorte, tivemos outros fatores no mundo, mas sim, sem o amparo dessa conversibilidade, o governo americano pôde imprimir mais dólares para financiar os seus gastos crescentes, e isso sim é sempre inflacionário, tá? Eu peguei um outro dado interessante, porque esse último gráfico mostrou até 2015, em que a inflação americana, num site que chama US Inflation Calculator, em que mostra o cálculo da inflação ao longo do tempo e você pode escolher as datas. Vamos lá fazer um jogo aqui para nós entendermos. Olha só que interessante. Se eu coloco o ano de 1913, quando criou o Banco Central Americano, $1 até hoje, e faço esse cálculo, basicamente o que ele fala é em que o mesmo item que você comprava com $1, hoje você precisaria de $31,55, ou seja, uma inflação acumulada de 3.054,9%, desde 1913, quando foi criado o Banco Central Americano. Se nós olharmos desde 1971, a gente vê que representou 671%, ou seja, o crescimento dessa inflação ele tomou um corpo muito maior após 1971. E olha só que interessante que a gente vai fazer esse mesmo cálculo para o Brasil, principalmente após a data da criação do Plano Real. Mas já chegando na parte brasileira, depois de explicar um determinado confisco, ou de 1933 e depois de 1971 nos Estados Unidos, que muitos entendem que foi em 1971, um calote da dívida pública, vamos chegar, portanto, agora aqui no começo dos anos 90 no Brasil. Em 16 de março, o então presidente Collor, que também renunciou para não sofrer um impeachment, ele implementou o chamado Plano Collor, que consistiu basicamente no confisco de cadernetas de poupança por 18 meses. Claro, eles falam que é temporário, mas nada mais eterno do que uma medida temporária do governo. Estima-se, então, que o governo tenha confiscado cerca de 100 bilhões de dólares, o equivalente a 30% do PIB do Brasil naquele ano de 1990. É assustador. E se nós pegarmos a calculadora do Banco Central e colocarmos aqui para entender como foi a inflação brasileira desde 1º de julho de 1994, o primeiro dia de circulação do Plano Real, até o final do mês de março de 2024, a gente vê que no Brasil nós tivemos uma inflação, nesse período, de 701%. Ou seja, o que você comprava com R$100 naquela época, hoje você precisa de R$801,28 para comprar. Repito, 701%
de inflação. Se nós pegarmos a mesma data naquele site de inflação americana, de 1994 até hoje, a inflação americana foi de 110%, contra 701% da inflação brasileira. Ou seja, uma diferença gritante da inflação do real para a inflação do dólar. Mas não vamos deixar de levar em consideração a própria inflação do dólar, que depois do fim da conversibilidade do dólar em ouro, simplesmente o dólar hoje tem um lastro em sua própria confiança, o que pode complicar se isso vier a mudar ao longo das próximas décadas. Não sabemos. No meu entender, demora muito, mas vamos adiante para entender tudo isso. E aí eu chego no atual momento do Brasil. É claro que em 1990 foi um confisco, e é claro que 700% de inflação também é uma forma de confisco. Vamos entender que o governo ele tem um monopólio de impressão do dinheiro. Quando você gasta mais do que arrecada, que estruturalmente é o que o Brasil vem fazendo, não apenas hoje, mas ao longo dos últimos anos, especialmente agora que a gente vem falando sobre esse tema, o governo tem duas maneiras de se financiar. Ou ele emite mais dívida para captar dinheiro e fechar as suas contas, e ele paga uns juros para os investidores por isso, ou ele aumenta os impostos. No Brasil, vem acontecendo as duas coisas. Um governo mais endividado precisa pagar mais juros para que os investidores emprestem dinheiro a ele. E mais dívidas emitidas e colocadas no mercado significa mais dinheiro em circulação. Quando o governo está mais endividado, com mais dinheiro em circulação, basicamente essa oferta monetária é maior do que a demanda por ela, o dinheiro perde valor. Quando o dinheiro perde valor, ele perde valor frente aos preços relativos de bens e serviços. A mesma moeda perdeu valor e, portanto, os preços dos produtos e serviços valem mais frente àquela moeda que perdeu valor. Isso é inflação. Os preços sobem, que não é de forma homogênea, mas ele sobe, graças à desvalorização da moeda, que tem a ver com os déficits governamentais, ou seja, o governo gastar mais do que arrecada e precisa emitir dívida, emitir moeda para fechar as suas contas. Com isso, você traz mais inflação. E como vimos, desde 1º de julho de 1994 até hoje, já temos mais de 700% de inflação. E para chegar nesse ponto em que a gente tem essa parte de confisco no poder de compra da nossa moeda e sequer percebemos, quando a gente está passando por um sistema atual onde a gente vê bancos quebrando nos Estados Unidos e que o FDIC, que é basicamente o Fundo Garantidor de Crédito deles, acaba usando o dinheiro dos pagadores de impostos para salvar esses bancos. Ou seja, ele socializa o prejuízo entre todos e muitos dos bancos estão quebrando pelo descasamento de prazo. Ou seja, eles se entupiram de títulos públicos americanos com taxas de juros baixas, e as taxas estavam baixas, porque o governo vinha imprimindo muito dinheiro, injetando muito dinheiro na economia, com isso uma abundância de dinheiro, as taxas de juros caem, os bancos investiram, as empresas investiram a taxa de juros muito próximas a zero, essas taxas subiram, o valor dos títulos se depreciaram, e as pessoas querem tirar o dinheiro de suas contas correntes, que antes não tinha rendimento, para agora emprestar ao governo americano e ganhar 4, 5, 6% ao ano em dólar, e os bancos não têm mais esse dinheiro para fazer frente a esses resgates. Portanto, o banco vai à falência e o governo americano, para evitar um risco sistêmico, pega o dinheiro de todos os pagadores de impostos e injeta no banco. Socialização de prejuízos, um dinheiro que poderia ser muito mais bem usado se não precisasse salvá-los de algo que o governo começou esse problema gastando muito mais do que ele arrecada. Fazendo frente ao Brasil, a mesma coisa. Nós temos o Fundo Garantidor de Crédito aqui, que sim, devolve o dinheiro até R$250 mil por banco ou num total de R$1 milhão por CPF dividido entre bancos diferentes. Eu já passei 3 vezes por Fundo Garantidor de Crédito e quando ele passa num momento sem ser sistêmico, sim, funciona. Imagina se grande parte dos bancos passassem ou necessitassem do apoio do Fundo Garantidor de Crédito. É claro que o nosso dinheiro não seria o primeiro a ser ressarcido, e sim o dinheiro daqueles que fazem frente ou dão garantia aos nossos depósitos nos bancos. De novo, o sistema mundial hoje me parece uma completa pirâmide como um todo. Mas é o que a gente vive, não temos para onde correr em grande parte, mas sim temos como muitas vezes entendermos a situação e nos prevenirmos. Veja, eu não estou falando que isso vai acontecer,
Eu acho que o sistema bancário brasileiro ele está bastante sólido, ele está bastante capitalizado e estamos longe de ter algum tipo desse problema de corrida bancária. O que eu quero dizer é que a inflação ela é o imposto mais perverso que existe. O governo não precisa passar no legislativo, ele sobe os impostos e com isso o governo nominalmente arrecada mais impostos e ele inflaciona o dinheiro. Ele tira o nosso poder de compra para ele arrecadar mais dinheiro e fechar as suas contas. Ou seja, o governo que promete te dar 5, ele tira 10 de inflação e as pessoas normalmente o agradecem por isso, sem perceber que estão sendo, sim, confiscados através da inflação. Lembre-se, a inflação é o imposto, repito, mais perverso que tem. Ele não precisa passar no legislativo, faz o governo arrecadar mais e ele pode distribuir alguma migalha para angariar votos. Em paralelo, ele está arrecadando mais para fechar as suas contas e ainda arrecada mais do que ele está distribuindo. Não tem almoço grátis. Vamos entender que muitas vezes ficamos com medo com um governo populista como esse, muitos me perguntam, e eu absolutamente não acredito nisso, se haveria algum risco de confisco da poupança como aconteceu em 1990 no Brasil. Ora, não vejo nenhum sentido lógico, prático ou viável nesse momento de acontecer isso no Brasil ou daqui para frente com toda a tecnologia envolvida. Mas não devemos apenas entender ou acreditar que os confiscos passados serão caracterizados ou são iguaizinhos a algum tipo de confisco que pode acontecer hoje, como, por exemplo, de tirar o nosso poder de compra. Portanto, devemos sim ser combativos com um governo intervencionista que gasta muito e precisa cada vez mais emitir mais dívidas para fechar as suas contas. Está confiscando grande parte do nosso poder de compra, além de tirar, via impostos coercitivos, uma boa parte daquilo que produzimos, ele está, sim, produzindo um aumento de receita nominal para eles, para que eles possam gastar mais e fechar as suas contas. O confisco está acontecendo nas nossas caras com o poder de compra da nossa moeda. Temos que entender todo esse processo para bater de frente com burocratas que, claro, venderão a imagem, que estão lá para salvar a sua vida e ser o seu papai. Mas você consegue ser muito mais responsável e protagonista de suas vidas. Seguimos e sempre em busca da verdade.